Uma coisa que eu posso dizer ter aprendido, servindo a missa como acólito por bastante tempo já, é que existe sim um efeito de frieza espiritual que principalmente afeta os padres, talvez coroinhas, e também os mais frequentes fiéis que assistem dos bancos com maior frequência, tipo a missa todos os dias assistida. Muitos sofrem de frieza espiritual e muitos santos já sofreram aquilo que na teologia ascética e mística chama-se de desolação. A desolação trata-se da ausência quase total, completa, das sensações e sentimentos que se tem ao realizar certas práticas de devoção. Inclui-se aí a participação na Santa Missa. As consolações que alguém pode ter na Santa Missa podem ser de dois tipos. A primeira é aquela que é puramente espiritual, na qual a pessoa vai contemplando o que está acontecendo no altar do sacrifício da missa e, portanto, vai tirando certos frutos e pensamentos espirituais dele e pode até, de forma mística ou milagrosa, se sentir consolada de uma maneira especial. O outro tipo, o segundo, que não é muito bem uma consolação no sentido espiritual da ascética e mística, é a consolação visual, o prazer visual de ver uma liturgia bela, bem celebrada, especialmente na liturgia tradicional, com paramentos bonitos e altos volumes de incenso espalhando-se pelo ar e boas velas, um altar bem decorado. Todas essas coisas complementam uma experiência que é puramente visual e, no caso, no sentido de valor espiritual, essa é uma das mais baixas em comparação com aquilo que é mais profundo e místico, né? Mas no sentido das consolações que são espirituais, que talvez às vezes aumentem até a própria fé, ou pelo menos os sentimentos de fé, aquelas consolações referentes ao mistério da missa são tidas com menos frequência, quando uma pessoa participa muito mais frequentemente da missa. E já que as consolações são um dom de Deus, nós não podemos nos esforçar para obter consolações, acaba que muitas vezes as pessoas vão sentir uma frieza espiritual, o que é uma experiência onde não se incorre em qualquer culpa, porque ela é totalmente involuntária. Se você quisesse escolher ter consolações ou não, você escolheria. Então a frieza espiritual não pode ser uma matéria culpável de qualquer pecado. Muito pelo contrário, ela é uma experiência de santificação. A perseverança na frieza espiritual produz efeitos e méritos de santidade na alma. Agora, há sempre o risco da pessoa se deixar levar pela falta de consolações, ou seja, pela desolação, e, portanto, parar de frequentar os sacramentos, a Santa Missa e de praticar as suas devoções por causa da falta de consolações, o que acaba sendo um sinal de fraqueza espiritual e pode sim ser uma culpa venial ou até, dependendo de se a pessoa de fato faltar ao preceito dominical, aí poderia ser um pecado mortal, mas não seria o pecado em si. O pecado em si seria faltar ao preceito dominical. Fica bem claro, isso, consentir com a frieza espiritual e se deixar levar por ela não é um pecado em si mortal, né? Pode ser uma ocasião para algum pecado mortal, mas assim sendo, nós não devemos nos deixar levar pelas friezas. E porque ela é muito mais comum nos padres e nos acólitos frequentes e até mesmo nos comungantes frequentes que assistem à missa nos bancos, tenho que resistir à tentação de chamá-los de pessoas normais, porque os acólitos são leigos como todos os outros. O engraçado porque não era muito assim, os acólitos eram clérigos menores, de ordens menores, até o Concílio de Trento, porque antes do Concílio de Trento os seminários não eram uma obrigação, né, para a formação sacerdotal, então acabava que os padres celebravam as missas nas paróquias e, evidentemente, quem lhe servia eram clérigos preparando para receber as ordens maiores, que já tinham recebido as ordens menores. Porém, depois do Concílio de Trento foram formalizados os seminários. Então, acabou que os clérigos ficaram concentrados nos seminários e não nas paróquias ordinárias. E assim houve a necessidade dos leigos servirem na missa. Então, os acólitos, leigos, os servidores de altar, um termo mais preciso, assim como também, principalmente os sacerdotes, né, sobretudo, e os leigos que assistem à missa mais frequentemente, às vezes até todos os dias, sempre terão essa tentação mais forte de acostumar-se com a liturgia ao ponto de fato, perder aquele apego, aquela consolação até mesmo visual. Se você está acostumado a assistir uma missa solene
praticamente todos os domingos, isso vai bater muito menos forte do que se você for um recém-convertido assistindo a missa pela primeira vez. Além do mais, especialmente no rito antigo, onde a maioria dos fiéis não conseguem sequer ver a hóstia durante a maior parte da missa, porque ela fica na frente do padre, acaba sendo algo particularmente reservado aos acólitos e coroinhas que estiverem perto da Eucaristia para vê-la antes da hora da comunhão. Assistir a cerimônia acontecer toda de perto cria essa impressão muito mais de uma experiência causativa. Parece que nós estamos colaborando para a liturgia acontecer de um modo que reduz nos nossos sentidos o sentido de mistério. Nós estamos fazendo tudo, especialmente se você for acólito, você está oferecendo a água e o vinho, você está tendo uma conexão muito mais próxima, que exige muito mais fé do que alguém que está assistindo lá de longe. Especialmente quando nas missas antigas, até mesmo antes do Concílio de Trento e até na liturgia oriental, o rito bizantino, existia uma cortina que cobria o altar e as pessoas geralmente só conseguiam ver o que estava acontecendo no presbitério na hora da comunhão, ou até mesmo sem isso. Eu não sei muito bem como funcionavam, mas é uma cortina ou até uma estrutura de madeira que cobria e fechava o presbitério de tal modo que as pessoas não conseguiam ver muito bem o que estava acontecendo lá e aumentava o senso de mistério. Esse senso de mistério faz parte da consolação mais visual da Santa Missa, que apela aos sentidos e acaba sendo reduzido drasticamente ou completamente eliminado quando você faz parte da equipe, uma expressão muito moderna, mas quando você faz parte de quem está, de certo modo, confeccionando a cerimônia. Quando é você entrando e saindo da credência, aproximando-se do altar, elevando a barra da casula do padre na consagração, ou mexendo no equipamento de som, cria-se uma sensação muito mais fria, muito mais cirúrgica, mais como se você realmente estivesse sendo um dos preparadores para isso, de tal modo que o mistério nos sentidos e as consolações diminui. Ainda, isso exige muito mais fé de quem participa e, portanto, para os padres e coroinhas, acaba se necessitando muito mais santificação, muito mais santidade para você perceber e contemplar os mistérios, ao invés de você estar longe, sentado num banco, acompanhando tudo com uma visão muito menor. Ou seja, é um papel que nos obriga a amadurecer a nossa fé automaticamente, pelo próprio fato do que nós estamos fazendo. Um exemplo disso é a fé, acreditar que a transubstanciação aconteceu durante a consagração da Eucaristia. Quando eu estou longe num banco e eu só estou vendo as costas do padre inclinando-se, isso passa um senso de mistério muito maior, e depois ver ele elevar a hóstia. É claro, isso apela muito mais para os sentidos da fé do que eu estar do lado dele. Eu vejo ele chegar perto da Eucaristia, dizer as palavras da consagração, e nada visivelmente muda na hóstia que eu já estava olhando. Antes era uma hóstia normal, pão, e depois é o corpo de Cristo. E nada muda visualmente e eu preciso exercitar a virtude da fé com muito mais veemência do que se eu estivesse assistindo de longe. No final das contas, esse é um papel muito positivo e também acaba exigindo também bastante humildade para não incorrer em certos pecados de orgulho de se sentir maior do que você é, sendo apenas um coroinho, você é um leigo qualquer. E existe uma tendência, especialmente no rito tradicional, do coroinha querer se clericalizar, se sentir como se fosse algo mais do que ele é, né? Mas isso é algo que é só experienciado, né? Se de fato for. Eu creio que existe algo comparável a isso no rito novo, com a experiência dos ministros extraordinários da comunhão, mas eu não sei, é algo muito recomendável, especialmente para aqueles que querem avançar na virtude da fé. Fiquem com Deus, salve Maria.